Opa, galera! Tudo bem com vocês? Vamos começar a falar de reações químicas, hein, gente? Na aula de hoje nós vamos saber diferenciar uma transformação física de uma transformação química. Vou colocar na tela aqui para vocês duas imagens, uma de uma transformação física e outra de uma transformação química. Vocês sabem me dizer quais são as evidências para que a gente possa dizer que ocorreu uma transformação física e não uma química? Ou que aconteceu uma transformação química e não uma física? Nessa aula vocês vão saber diferenciar esses tipos de transformações. Meu nome é Michael Lima e você está no Q de Química. Então o que é uma transformação física, Michael? São fenômenos que não ocorrem a mudança na composição das substâncias envolvidas. Então olha só, quando eu tenho um material e ele sofre uma transformação física, ele continua sendo o mesmo material. Não houve mudança nenhuma na sua composição. Então vamos olhar para essa lata. Essa é uma lata de alumínio, vamos supor que seja 100% de alumínio. Quando eu dou um pisão nela, o que vai acontecer? Ela vai amassar. Só que eu mudei a composição desse material? Não mudei não. Então nós consideramos essa transformação uma transformação física. Antes era uma lata de alumínio, depois do meu pisão sofreu uma transformação e continuou sendo o alumínio. Trouxe várias transformações físicas aqui para vocês e nós vamos analisar as características de cada uma. Eu peguei um pedaço de gelo seco, coloquei numa colher e vocês estão observando o quê? Que o gelo seco está passando do estado sólido para o estado gasoso. A passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso se chama sublimação. Então aqui nós estamos observando uma transformação física onde eu só mudei o estado físico da substância. Não houve formação de nova substância. Aqui eu tinha o CO2 sólido, eu tenho o CO2 agora gasoso. O próximo exemplo é o derretimento do gelo. Aqui nós temos uma pedrinha de gelo que acabou de ser retirada do freezer. O que aconteceu? Nós deixamos essa pedrinha de gelo em cima da mesa. Essa pedrinha de gelo começou a derreter, até que derreteu por completo aqui na terceira imagem. Inicialmente nós tínhamos água sólida. Quando o gelo começou a derreter, nós tivemos água sólida e água líquida. Após o completo derretimento, a gente só teve água líquida. O que aconteceu aqui, Maio? Aconteceu a fusão do gelo. A passagem do estado sólido para o estado líquido é chamado de fusão. Também não houve formação de novas substâncias. Quando a gente tinha o gelo, a gente tinha água sólida. E depois que o gelo derreteu, nós tivemos água líquida. Água e água. Não houve mudança na substância. E aqui, quando a gente vai preparar o nosso café toda manhã, nós temos que ferver a água. Então observe a imagem. Nós temos uma panela transparente, coisa que eu nunca vi na minha vida, só no slide do Michael mesmo, que tem esse tipo de coisa. Mas só para mostrar para vocês que eu tenho aqui a água fervendo, tá? Quando a água começa a ferver, nós temos a água líquida no interior da panela e o vapor da água saindo da panela. Também não houve formação de nova substância. Aqui nós tínhamos a água no estado líquido e depois, com o aumento da temperatura, nós obtivemos aqui vapor de água. Então, qual que é a diferença de uma transformação física para uma transformação química? A diferença é muito simples. Numa transformação química, a gente forma novas substâncias. Então, olha aí a maçã da Branca de Neve. Quando a gente corta uma maçã e deixa ela exposta ao ar, o que vai acontecer? Olha aqui, cortei a maçã, ela ainda está branquinha. Depois de um tempo exposta ao ar, o que vai acontecer? A maçã vai escurecendo. Então, essa é uma evidência que aconteceu uma transformação química. Então, esse escurecimento na superfície da maçã quer dizer que houve formação de novas substâncias, que deram origem a uma coloração diferente. Então, as transformações químicas nós vamos chamar de reações químicas. A gente representa as transformações químicas da seguinte maneira. A gente coloca essa seta aqui para dizer que ocorreu uma transformação, tá? Nós temos os reagentes aqui do lado esquerdo da seta. Depois da transformação, nós temos a formação de produtos. E aqui eu trouxe para vocês as evidências da ocorrência de uma reação química. A primeira evidência vai ser a formação de um sólido. Se você está analisando uma transformação e houve formação de um sólido, pode dizer já que é uma transformação química, que aconteceu uma reação. A próxima evidência é a produção de gás. Se houve produção de gás, houve formação de nova substância, é uma transformação química. Uma ótima evidência para verificar se ocorreu uma transformação química é a mudança de cor. Mudou de cor, pode desconfiar que é uma transformação química. Por certo, houve formação de outras substâncias que deu origem a essa nova coloração. E por último, nós temos a absorção ou a liberação de calor. Vamos para o nosso exemplo só o ouro de transformações químicas.
O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é sobre o enferrujamento de um prego. Observe o seguinte, nós temos aqui 2 pregos bonitinhos, todos brilhosos, só que nós deixamos esses pregos aí expostos ao ar, na chuva e no sol. O que aconteceu? Enferrujou. Nós temos uma transformação aqui. Que tipo de transformação nós temos? Houve formação de novas substâncias. Olha só a diferença, nós tivemos aqui a mudança de cor. E nós tivemos aí essa substância avermelhada na superfície do prego. Essa substância é o óxido de ferro, que nós conhecemos aí como ferrugem. O próximo exemplo é de uma reação química bastante comum aí nos livros didáticos. Olha aqui o que acontece. Aqui nós temos o nitrato de chumbo e iodeto de potássio. Os dois são incolores, tá? Quando nós misturamos um no outro, acontece a formação dessa substância amarela aqui. Essa substância amarela se chama iodeto de chumbo, que é um sólido que não é solúvel em água. Se houve formação de novas substâncias, pode crer que é uma transformação química. O próximo exemplo é quando nós adicionamos um pedaço de cobre em ácido nítrico. Olha só o que acontece. Quando eu coloquei um em contato com o outro, houve formação de um gás colorido aqui. Então, se produziu gás, houve formação de nova substância. O que a gente pode dizer a respeito disso? Que é uma transformação química, é uma reação química. O próximo exemplo de transformação química é um exemplo muito visto aí no nosso cotidiano. Quando nós pegamos aí um comprimido de vitamina C e colocamos em água, o que vai acontecer? Ah, Michael, vai ferver. Não, não vai ferver. O que ocorre ali é a formação de gás. Se eu tenho a produção de gás, eu formei uma nova substância. E se eu formei uma nova substância, aconteceu uma transformação química. E o gás formado aí nessa reação dos componentes do comprimido de vitamina C com a água é o gás carbônico. E o nosso último exemplo é o exemplo de reação de combustão. O que eu posso dizer aqui de uma reação de combustão? Toda reação de combustão vai liberar calor. Por isso, quando está muito frio, você vai na lareira da sua casa, pega a sua poltrona, coloca lá na frente, pega um chocolate quente e vai se aquecer. Além de ter a liberação de calor nesse tipo de reação, nós temos formação de novas substâncias. Nesse caso da vela, nós temos uma combustão incompleta. Então, na combustão incompleta, olha só, nós temos formação de dióxido de carbono, monóxido de carbono, de fuligem, que é o carbono sólido, e de água também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido aí a diferenciar uma transformação física de uma transformação química e que essa aula tenha ajudado bastante vocês. Se você quer ver mais aulas como essa daqui, você pode se inscrever no canal e deixa seu like nesse vídeo. Não esquece, hein? Nos vemos na próxima aula. Falou e tchau!